Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33. Aliás, eu vou ler um pouco do contexto para que os irmãos compreendam e entendam bem. Vou começar a leitura com o verso de número 28, 6, 28. Diz assim: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe o de que necessitais. Então buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta a cada dia a sua própria limitação, o seu próprio mal. Então o verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabia disso? Que você pode estabelecer uma prioridade na sua vida e que essa prioridade vem complementada com uma promessa abençoada de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a prioridade é buscar primeiro aquilo que vem em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então busque o reino de Deus e fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus, e todas as demais coisas que geram ansiedade nas pessoas naturalmente serão acrescentadas à sua vida. Isso é uma matéria de fé, é um desafio. E eu escolhi esse texto para completar com os irmãos aquelas pregações que eu vinha fazendo sobre como é que nós podemos ter um próspero ano novo, porque nós estamos vivendo os primeiros dias do ano novo, e normalmente na passagem do ano a gente diz assim: tenha um Feliz Natal e um próspero ano novo. Você recebeu neste final de ano uma saudação como essa? Alguém lhe diz Feliz Natal e próspero ano novo, abençoado ano novo, né? Seja um ano novo cheio de bênçãos, né? Geralmente recebemos assim saudações dessa natureza. Feliz Natal e um próspero ano novo. Então eu fiquei preocupado, pensando aqui, refletindo, o que poderia ser um próspero ano novo? Como é que nós conseguiríamos construir um próspero ano novo? Se todo mundo quer um próspero ano novo, se é possível conseguir um próspero ano novo, qual é o caminho para isso? Qual é a jornada que nós temos que fazer para chegar em 31 de dezembro de 2020, olhar para trás e dizer assim: puxa, recebemos das mãos preciosas do Senhor um próspero ano novo. O nosso ano foi maravilhoso, foi extraordinário, experimentamos coisas boas, coisas especiais. Então fiquei pensando como nós podemos organizar as nossas vidas para que nós experimentemos um próspero ano novo. Você quer ter um próspero ano novo? Quer? A maioria não quer, mas alguns querem, né? Alguns querem, né? Ou então acordaram, né? Acorda, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Como você pode ter um ano novo abençoado? E eu já preguei dois pilares. Eu falei que eu ia falar 3 pilares para isso acontecer, para a gente construir em cima desses pilares, e o ano será próspero, o ano será bom.
se a gente conseguir construir em cima desses 3 pilares. Então eu falei do primeiro pilar no domingo pela manhã, passado, né? Qual foi o primeiro pilar? Já esqueceram então do ano, ó, já está comprometendo o ano novo. Qual foi o primeiro? Sabedoria, isso mesmo, André. Nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, que é diferente dessa sabedoria que a Bíblia chama de animal, terrena e diabólica. Na verdade é porque o conteúdo dela é adversário ao propósito de Deus. Porque a sabedoria terrena, ela tem fundamento intelectual puramente. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então a sabedoria terrena, ela tem como fundamento único a sua intelectualidade, a sua inteligência natural. É com essa inteligência natural que você administra o seu dia a dia. Mas a Bíblia fala que existe outra sabedoria que procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação e é cheia de bons frutos. Então, para nós fazermos o ano prosperar, precisamos agir com essa sabedoria que vem do alto, que é essa sabedoria que tira aqui estas questões relacionadas à ansiedade, por exemplo. Essa sabedoria, ela é diferente da sabedoria terrena, porque ela não se restringe exclusivamente à nossa intelectualidade. Ela é uma sabedoria que tem um fundamento extra, é o fundamento espiritual. É uma sabedoria que é administrada em nossas vidas pelo conhecimento que o Espírito Santo aplica em nós pelo uso da sua palavra. A palavra de Deus tem um poder extraordinário, e quando o Espírito Santo pega esta palavra, e porque nós a ouvimos, ele utiliza esta palavra e a faz viva em nossas vidas, então ele aplica a sabedoria do alto aos nossos corações e às nossas mentes. Daí a razão porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo trouxe essa sabedoria do alto e a aplicou em nossas mentes e em nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu posso reduzir isso para que experimenteis o projeto de Deus, que é bom, é perfeito e é agradável. Quando você se dá conta que Deus tem um projeto e que esse projeto é tudo de bom, e você, pela sabedoria espiritual, se dá conta desse projeto e pode aplicá-lo à sua vida, então o resultado será perfeito e agradável. Então o seu ano novo será próspero, porque baseado numa sabedoria espiritual que procede de Deus e que vida nos caminhos desta prosperidade prometida pelo Senhor. Foi isso que ele falou com Josué: Josué, aplica à tua vida as letras deste livro, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas, e assim farás prosperar o teu caminho. Então o caminho da prosperidade vem do ponto de vista de Deus, da iluminação que ele traz até nós, pelo uso da sua palavra, operacionalizada em nós pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Então este dom é para a igreja. A igreja é que tem a bênção de receber a palavra do Senhor e tem a bênção de estar inclusa nesta aliança com o Espírito Santo, que pega esta palavra e a acende no seu coração e a ilumina na sua mente e faz com que você tenha visões e percepções que nunca teria se não fosse o Deus poderoso da Bíblia abrindo os olhos do seu entendimento.
Então, quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, nós vamos enxergar aquelas portas que Ele mencionou na Bíblia. Eis que diante de ti põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta é enxergada pelos olhos espirituais. É assim que Deus vai nos abençoando com percepções, e Ele vai fazer por nós mais do que nós imaginamos ou... Então tem uma promessa de superlatividade para a nossa compreensão e o nosso entendimento, e Ele vai fazer, porque Ele é que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então nós entramos no terreno do Espírito, entramos no terreno da espiritualidade, e isso o mundo não conhece, porque estas coisas são discernidas espiritualmente. Então nós podemos estar com a nossa cabeça cheia dos pensamentos e do conhecimento e da sabedoria deste mundo, mas para a prosperidade que Deus tem para nós, é preciso encher a cabeça com essa outra sabedoria que procede de uma outra origem de Deus e que vem para nós por dádiva do Senhor, pela sua palavra que nos foi dada, para que nós possamos nos conduzir por ela, porque lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho, para o meu entendimento. E o Espírito então vai aplicar. Esse é o primeiro pilar: organizar a vida a partir da sabedoria de Deus, operacionalizada em nós pela palavra usada pelo Espírito Santo. Qual foi o segundo pilar, vocês se lembram? Um doce para cada um que lembrar, né? Se for diabético eu dou um salgado. Qual foi o segundo pilar? Se não lembrarem, vocês não vão colocar em prática. Eu vou dar uma dica. Eu falei do Isaac. Perseverança. Qual foi a característica principal do Isaac? Para que o Isaac experimentasse as bênçãos que ele experimentou, para que Isaac pudesse perseverar no caminho que ele perseverou, para que Isaac pudesse superar todas as dificuldades que ele superou. Não entendi. Fala direitinho, com voz alta, clara. Ela é consciência de quem ele era, incluso na aliança de Deus com seu pai Abraão. E ele herda esta mesma herança de Abraão e vai sendo a geração que deu continuidade. E a Bíblia diz que esta aliança é estendida a todos os que se tornam ao longo da história filhos de Abraão, por estarem inclusos na promessa que foi dada a Abraão. Por isso que nós somos um povo de Deus, escolhido, povo, chamado povo de Deus, por causa da nossa inserção neste novo Israel de Deus. Por isso que é um povo adquirido, é um povo de boas obras, é um povo santo, é um povo que vem de fazer uma escolha de tornar-se conscientemente membro da família e do corpo de Cristo. Então, quando você se qualifica na condição em que Isaac se qualificou pela sua herança, e você é herdeiro da mesma promessa, você se qualifica aceitando isso, se qualifica adequando-se nisso, se qualifica encaixando-se nisso. Quando você se encaixa nisso, diz a Bíblia que você é herdeiro de todas as promessas de Deus, pela condição de ser também filho de Abraão. Isaac demonstrou isso na sua experiência pessoal. E quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, que era um gentio e que era um cobrador de impostos, passou com ele um período e pregou para ele o evangelho do reino. Quando Zaqueu entendeu a mensagem de Jesus, ele diz assim: eu tenho defraudado as pessoas, eu tenho sido uma pessoa incorreta do ponto de vista de Deus, mas eu estou disposto a reparar o meu erro, o meu pecado, estou disposto a devolver o que eu roubei quadruplicadamente, porque esse era o espírito da lei. E ele sai e proclama isso. Quando ele faz isso, Jesus disse: este também estava perdido e foi achado, ele também é filho de Abraão.
É isso. Quando o Senhor encontrou você, disse que você estava perdido, mas foi achado pelo Espírito Santo de Deus. Então Ele vai dizer sobre você também é filho de... Não é que você nasceu fisicamente de Abraão, mas você está incluso como herdeiro das promessas de Deus a Abraão, porque diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso só exclui o Brasil. Só exclui o Brasil. O resto de todas as nações, raças, tribos, povos, nações estão inclusos, menos o Brasil, para que você fique excluso desta condição. É assim? Esta bênção é extensiva a todos os povos da terra. Basta que você, ouvindo a palavra do Senhor, operacionalizada em seu coração, em sua mente pelo Espírito Santo, abra o seu coração e convide o Senhor a entrar em sua vida. Quando o Senhor se torna seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre, quando pela fé você recebe o Senhor Jesus Cristo, então Ele diz: você estava perdido, mas foi achado, enxertado na videira verdadeira. Você agora é filho de Abraão, porque é herdeiro da mesma promessa que eu fiz a Abraão lá quando estabeleci com ele o projeto de formar um povo do qual você hoje é parte. Não porque você é judeu, mas porque você é nascido do alto, nascido de Jesus Cristo, nascido da graça de Deus, nascido pela fé no reino de Deus. Então, quando você experimenta essa realidade, você se qualifica como herdeiro da promessa. E Deus pode fazer por você muito mais do que você imagina, do que você espera. Porque na verdade Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí a promessa de Deus: entrar na sua vida, entrar na sua história, estabelecer com você uma comunhão ao redor da sua mesa, partilhar da sua família, da sua trajetória, partilhar da sua comunidade, da sua igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Quando Ele entra, Ele traz para dentro da sua vida a bênção que Ele deu lá atrás a Abraão, quando Ele lhe chamou para formar um povo. Hoje você é parte desse povo. Então diga assim no seu coração: aleluia, Senhor. Não precisa gritar, mas se quiser gritar, grite: aleluia, Senhor. Eu sou parte do corpo vivo de Cristo. Então você está incluso nas bênçãos de Abraão. Você é filho de Abraão, herdeiro de Abraão, porque você é herdeiro de todas as promessas de Deus que estão reveladas em Cristo Jesus. Faz sentido para você então? Esse foi o segundo pilar, né? Você já se qualificou para um próspero ano novo? Então tem que começar por aí. E hoje é o terceiro pilar então. Mas vai ser rápido para você não ficar muito preocupado com o tempo. Se não der certo de terminar, a gente termina domingo que vem, porque a gente precisa caminhar na construção desse entendimento. A sabedoria que desce do alto, aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo através da palavra que Ele nos deu. A consciência de que somos herdeiros de todas as promessas de Deus e que Ele nos conduz como conduziu Isaac. Quantos poços o Isaac cavou? Uma porção deles. Quantos foram entulhados de novo? Uma porção deles. Mas ele desanimou depois que ele cavou a metade, não foi assim? Por que ele prosperou? Porque dava errado aqui, ele tentava ali, dava errado aqui, ele tentava ali, dava errado aqui. Ele não desanimou quando as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava, mas ele se tornou vitorioso porque ele perseverou até a hora que ele cavou e não mais teve entulho ou dificuldades na sua caminhada.
Então somos herdeiros de Abraão, não para ficar em casa de braços cruzados esperando as coisas acontecer, mas para fazer como Isaque, que foi lá, batalhou pela terra que foi dada ao seu pai, lutou por ela, batalhou por ela, até que ele se tornou vitorioso. Foi uma jornada difícil, mas foi uma jornada próspera. Não foi próspera por causa dos poços que foram entulhados, foi próspera por causa do poço que não foi entulhado, por causa do poço que lhe permitiu aguar a sua terra e dar água ao seu rebanho. A nossa prosperidade não é pelas coisas que não vão dar certo, porque algumas não vão dar certo. A nossa prosperidade é pelas coisas que vão dar certo, é pelas coisas que nós acreditamos que vão acontecer como bênção de Deus, é pelas coisas que nós vamos construir e vamos conseguir que elas sejam permanentes no tempo e no espaço. É por isso que o ano pode ser próspero, porque nós não somos daqueles que desistem, que olham para trás, que largam o arado no meio do caminho. Nós somos daqueles que vão chegar até a terra prometida, em nome do Senhor. Vamos entrar lá. Faz sentido isso? Então esse era o segundo pilar. O terceiro pilar agora: estabeleça as prioridades corretamente. Então nós precisamos ter a sabedoria, precisamos ter essa consciência, precisamos ter uma seletividade nas nossas prioridades, botando em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Então nós temos que saber selecionar o que é importante, saber selecionar o que vem em primeiro lugar, para não acontecer de fazermos a construção de modo errado. Vocês se lembram quando o povo quis construir uma torre? Se lembram? Até aquele lugar chamou-se Babel, por causa da confusão das línguas. Se lembra que eles queriam construir uma torre? O que eles disseram? Agora nós somos um povo, vamos unir aqui e vamos construir uma torre que toque o céu, e vamos construir um nome para nós. Aí Deus falou assim: não era esse o caminho. O céu não é construído da terra para cima. A torre para tocar o céu não começa da terra para cima. A torre que toca o céu começa do céu para baixo. Ela é construída de cima para baixo. É de lá que a palavra de restauração vem. É aqui que ela opera a transformação e é daqui que ela nos leva. Então o nome que nós construímos não é o nosso nome, é o nome do Senhor. É o nome dele, diante de qual todo joelho se dobrará. É o nome dele, diante do qual toda língua confessará. É o nome dele que se torna a abertura da porta perante o trono da graça, porque ele está à direita do Pai, intercede por nós. Então a construção não é da terra para o céu, a construção é do alto. Por isso buscai primeiro o reino de Brasília, o reino de Cuiabá, o reino de, é assim? O reino de Paris, o reino da Inglaterra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então buscai o reino de Deus e a sabedoria do reino. Torne-se cidadão do reino de Deus. Coloque o reino de Deus como sua cidadania prioritária. Antes de tudo, eu sou um cidadão do reino dos céus. Eu presto minha reverência ao Deus poderoso da criação. Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e Ele é o meu pastor, e eu sou ovelha do seu pastoreio. Então eu estabeleço essa prioridade. Para mim, a coisa mais importante é eu ser cidadão do reino dos céus. Por isso que nós, humanos aqui, temos duas cidadanias. Eu, por acaso, tenho três. Eu sou brasileiro, sou português e sou cidadão do reino. Por isso que quem está em Cristo tem uma cidadania. Nova criatura nasce no reino do Senhor.
E os que estão na casa de Onesíforo, os que estão na igreja da Alvorada, os que estão... Esse é o nosso endereço secular. O que mora na rua José Higino, o que mora na Engenheiro Santana Júnior. Esse é o nosso endereço do nosso corpo e do nosso habitat natural, da nossa vida orgânica, da nossa vida cotidiana. Mas estar em Cristo é estar em outro endereço. O meu endereço espiritual não é naquela casa que eu moro, meu endereço espiritual é em Cristo. Por isso que nele sou feito nova criatura, por isso que dele nasci do alto, por isso que dele nasci do Espírito, por isso que dele eu sou uma criação espiritual nas suas santas mãos. Não com o espírito natural, mas com o Espírito de Deus que habita em mim. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então nós temos em nós o Espírito do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito, e nisto somos moradores de uma rua desta cidade, mas estamos em Cristo porque somos cidadãos do reino dos céus. Se esquecermos essa cidadania, vamos trabalhar e viver aqui como se aqui fosse a finalidade última das nossas vidas, mas nós somos peregrinos neste mundo, porque nós caminhamos em demanda da Jerusalém celestial, onde o Senhor disse: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Portanto, antes de existir Fortaleza, já há um reino preparado para eu, para você, para qualquer um de nós. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então somos chamados a estar em Cristo. Não importa se aqui, se ali, se acolá, importa que estando em Cristo é estarmos vinculados eternamente ao reino de Deus. Por isso que nós estamos em Cristo agora, estamos em Cristo hoje, estamos em Cristo aqui e agora. Por isso que se você perguntar a um crente se ele tem certeza da sua salvação, ele vai dizer o quê? Tenho absoluta certeza, não por causa da minha habitação ali naquela rua, mas por causa da minha habitação em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então estou em Cristo, crucificado com Cristo e ressurreto com Cristo. A prioridade então é o reino de Deus, a cidadania do reino. Se você quiser prosperar do ponto de vista de Deus, tem que ser um cidadão do reino de Deus. Você pode até ter algumas bênçãos aplicando alguns princípios do reino, mas aí você está correndo pela periferia. Se você quer correr pelo centro do propósito de Deus, torne-se um cidadão do reino e coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por que diz e a sua justiça? Porque a justiça é a coisa boa de Deus, é o propósito de Deus que é bom, perfeito e agradável. Então quando você vê justiça de Deus, você está ouvindo o que é o bem. Bem, quando você vê a justiça que produz o bem, você recolhe o resultado que é o bom. Então a justiça, o bem e o bom. Por isso que a Bíblia diz que você vai comer o bem desta terra, o bom desta terra, porque você vai receber o resultado da sua escolha de cidadão do reino, que vive dentro da justiça de Deus, que produz o bem, que produz o bom, que abençoa a sua vida. Por isso que o Satanás, o capeta, o capiroto, como você queira chamar, o capeta, ele faz ser o adversário de Deus. Por isso, onde há justiça, o que ele faz? O que é contrário da justiça? Injustiça. Por isso que o bem de Deus nas mãos do diabo se torna o mal com L. E o mal com L praticado se torna o mal com U. Por isso que a justiça é o bem, é o bom, a injustiça, o mal e o ruim, a malignidade, a maldade.
aquilo que é negativo. Então, ao ser cidadão do reino, o Espírito nos dá esse discernimento. Nós temos que praticar a justiça que procede de Deus, e Ele já nos fez herdeiros da justiça, porque Ele nos justificou pela sua graça. Então nós justos ficamos, ou justos ficados, ou justificados. Tornamos-nos justos não pela nossa justiça pessoal, porque essa seria animal, terreno e diabólico, mas nos tornamos justos pela justiça infalível do Senhor, que nos declarou justo aos olhos de Deus e nos plantou a semente dessa justiça para nos fazer benignos. Isso é o fruto do Espírito, que em nós produz a benignidade, a bondade, a mansidão, domínio próprio, a temperança. Isso vai produzir o que é o bem e o bom desta vida. Mas se nós nos distanciamos dessa cidadania, então muitas vezes nos encontraremos na injustiça, que é o adversário de Deus. Por isso que o diabo é chamado adversário. Quando ele encontra um espaço na nossa vida, ele faz nascer a injustiça, ele faz nascer o mal, ele faz nascer o que é o ruim, o pecado. Por isso você pergunta, onde é que se originou o mal? Exatamente no desvirtuamento do que é o certo de Deus. Quando você desvirtua o certo de Deus, você dá origem ao mal, à coisa ruim. Se você nunca desvirtuar o projeto de Deus, nunca vai ter o mal. O mal só vai existir pelo desvirtuamento do projeto, do propósito e da sabedoria de Deus. Então o que é maligno é procedente do diabo. Por isso que Jesus fala tanto nisso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se isso é de origem diabólica, animal. Então, mundo aqui é a mundanidade, é a pecaminosidade. Mas você tem que amar o reino de Deus e a sua justiça, que é a benignidade, a coisa certa. Então a igreja foi chamada para manifestar isso, porque a igreja é a parte da sociedade que é consciente dessa soberania de Deus, desse reino de Deus. Então a igreja tem por obrigação ter a consciência deste reino de Deus, e ela tem que viver este reino de Deus. Faça-se aqui a tua vontade, como ela é feita lá no céu. A igreja tem que trazer a vontade de Deus para a terra, que é a sua justiça, que é fazer a coisa certa, a coisa boa, produzindo os frutos do Espírito. Enquanto que a igreja não faz isso, ela está sendo apenas mais uma organização mundana. E ela não pode ser uma organização mundana, ela tem que ser uma organização de natureza espiritual. Ela cumpre as exigências de uma organização humana, mas ela é muito mais do que uma organização humana. Ela é uma organização que louva a Deus e que é morada de Deus em espírito. Por isso que nós temos que crer que somos pessoas diferentes, não porque somos melhores do que as outras, mas porque temos consciência do poder e da graça de Deus, que tem um reino que quer se manifestar neste mundo, em nós e através de nós. Por isso que a palavra de Deus estava com Deus, não era assim? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez. Quem é que era verbo que se fez carne? E nossos olhos viram a palavra da vida, e nossas mãos tocaram da palavra da vida, que se humanizou em Cristo Jesus. E Jesus diz assim: se eu chego até vós, se eu prego a palavra, se eu curo os enfermos, se eu expulso os demônios, se eu enxugo as lágrimas, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Jesus, então, é essa palavra viva que traz o reino de Deus, que está entre nós, porque chegou até nós. Mas Jesus, quando voltou para o Pai, ele diz: não vos deixarei órfãos, eu virei para vós, enviarei para vós o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito
para que esteja convosco durante todos os dias até a consumação dos... Então Jesus era o reino entre nós. Ele foi, enviou o seu Espírito. Em Pentecostes o Espírito desce, toma a igreja plenamente. Mas o Espírito não fica no meio de nós, ele fica dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele entra em nós, trabalha a nossa mente e nos dá a mente de Cristo. E com essa mentalidade nós começamos a refletir neste mundo a cidadania do reino de Deus. É difícil compreender isso? É Eduardo, difícil? Faz sentido? Faz sentido, Felipe? Lá em Portugal, aqui? Faz sentido? É importante. Porque quando temos esta consciência, nos habilitamos a ter um ano próspero e, mais que isso, uma vida próspera. Para finalizar, não quer dizer que não tenhamos dificuldades ou problemas, mas quer dizer que tenhamos uma sabedoria especial do alto para administrar os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e nós temos que lutar neste mundo tenebroso, e às vezes nem lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta, é uma guerra. Mas nós podemos ser aqui ou acolá alcançados por uma dificuldade desta ou daquela maneira, mas com a sabedoria que vem do alto, com a certeza de que estamos inclusos na linhagem de Abraão pela fé, e na certeza de que somos cidadãos do reino e que estabelecemos a prioridade certa em nossas vidas, então saberemos enfrentar com dignidade as dificuldades que nos sobrevenham, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a noite é passageira, a alvorada sempre chega, o sol está brilhando sempre. Às vezes aparece uma nuvem, escurece tudo, mas a nuvem é passageira, o que é permanente é o sol. E você tem o sol da justiça na sua vida, porque você é cidadão do reino. A nuvem por acaso vai acontecer, porque existem dias tenebrosos, dias de tempestade, mas isso passa, e o sol da justiça reina e brilha para sempre. Ele é a fonte da sua energia, ele é a fonte da sua sabedoria, ele é a fonte do seu poder, ele é a fonte da sua graça, ele é a unção da sua vida. Quer um próspero ano novo? Entenda a sabedoria de Deus, entenda-se membro desta linhagem espiritual que Deus reuniu em Abraão de todas as tribos, raças e nações. Você faz parte disso, porque você é crente em Jesus. E coloque as coisas certas nos lugares certos. Faça do reino do Senhor a prioridade da sua vida. Faça do Senhor o norte da sua caminhada. Quando ele disse: vinde após mim, e eu transformarei a vida de vocês em vidas significativas. Farei que vocês não sejam mais pescadores de peixes, farei que vocês vivam em função da humanidade. Farei de vocês pessoas muito especiais. E quando ele faz perfeito, bom e agradável. Ele faz bem feito. Ele faz para o melhor desta vida. E ser próspero não é coisas materiais, se bem que elas são importantes. Por isso que ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Precisamos das bênçãos materiais, mas precisamos da proteção de Deus contra os nossos adversários neste mundo. Adversário é o próprio ego, adversário é o inimigo, é a carne que muitas vezes milita contra o Espírito de Deus. Mas o Senhor nos habilita a sermos mais do que vencedores, nos prepara para tempos prósperos, quer no espírito, quer nas emoções da mente, na alma, quer na carne,
quer no físico, Ele vai nos ajudando, fazendo-nos mais do que vencedores. Amém? Vamos prosperar então, durante esse novo ano? Chegando no final desse ano, todos nós seremos melhores cidadãos do reino dos céus. E em nós o Senhor verá brilhar a sua glória. E nós estaremos aqui para a honra e a glória da cidadania do seu reino. Amém, meus irmãos?